Bem, meus caros alunos, chegamos aqui à parte 11 do nosso edital, né? E essa parte é muito interessante, porque o examinador, né, a banca, ela pede para a gente diferenciar juros internos de juros externos. Ela também nos pede para entender o conceito de prêmio de risco e o conceito de fluxo de capital, tá? São quatro conceitos, né, bem complexos, mas o que a gente precisa entender, que é o finalzinho do item, né, é como esses itens impactam a taxa de câmbio. Tá, então a gente precisa saber o conceito básico e como isso impacta na taxa de câmbio. A gente não precisa se aprofundar muito, então a matéria vai ser bem tranquila. Vamos lá, começar aqui por diferença de juros interno e de juros externo. Bem fácil, tá, gente? Juros internos é os juros do Brasil, taxa Selic, e juros externos, os juros de outro país, né? De outro país. O que que acontece? O que eu vou explicar aqui de juros internos, como funciona, é a mesma lógica para juros externos, tá? Juros internos a gente já estudou bastante aqui. A gente viu que o governo, através do Banco Central, e que o Banco Central lá tem a reunião do Copom, define a taxa Selic e que essa definição de taxa é uma política monetária, beleza? Então, da mesma forma que o governo brasileiro utiliza a taxa de juros para a política monetária, os países lá fora também fazem o mesmo. Bacana? Então isso funciona igual. E qual é uma das grandes políticas que o governo utiliza para manter essa taxa de juros regular, além da definição? A compra e venda de título público. Então, o governo ele sempre emite título público e mesmo aqueles papéis pré-fixados ou papéis de inflação, eles guardam uma certa relação com a Selic, com a taxa básica de juros, tá? Então, o que que acontece de maneira bem objetiva quando essas taxas modificam, tá? Quando o juros interno sobe ou desce ou quando o juros externo sobe ou desce, tá? Até aqui, gente, alguma dúvida? Se tiver, deixem nos comentários. O que vocês precisam saber que juros internos é a nossa Selic e juros externos é a Selic gringa, que lá tem outro nome. Vamos pegar aqui de exemplo, é sempre bacana usar os Estados Unidos de exemplo. Vamos supor que a taxa de juros dos Estados Unidos atualmente, não está esse valor, mas vamos supor, está 1%, 1% ao ano. E a taxa de juros do Brasil, ela está 8% ao ano. O que que isso significa? Significa que, em média, os títulos do Tesouro Americano, tá? Tesouro Americano, vão pagar 1% ao ano para quem investir. Enquanto isso, os títulos do Tesouro aqui do Brasil vão pagar uma média de 8% ao ano. Então, pergunto para você tá um americano, morando lá nos Estados Unidos, com bom dinheiro aplicado, quando você vê que a taxa de juros do seu país é 1%, e que você pode investir em outro país e ganhar 8 vezes mais do que isso, o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu dinheiro e trazer aqui para o Brasil, né? Vai jogar aqui para os títulos do governo brasileiro. Então, o que que acontece quando a nossa taxa Selic está mais alta do que a média dos juros externos? A gente tende a receber, tá? Receber a aplicação de fora. Tá? Então, dinheiro de fora entra. Se dinheiro de fora entra, a gente tem mais dólar em caixa. E se a gente tem mais dólar em caixa, a nossa moeda fica forte. Então, dinheiro de fora vem, a gente fica com um dólar em caixa, a moeda fica forte. O que que acontece com a taxa de câmbio? A taxa de câmbio, ela diminui, tá? Ela tende a diminuir. Esse pensamento ainda é muito primário, tá, gente? Mas funciona assim. Então, taxa de juros subiu, mais gente aplica aqui, nossa moeda fica mais forte, a taxa de câmbio cai. Mas vamos mudar agora o cenário. O Fed, que é como se fosse o Banco Central lá americano, ele foi e falou o seguinte, ó, essa taxa de juros está muito baixa. Nossa taxa de juros agora vai ser 3% ao ano. Enquanto isso,
a taxa de juros do Brasil foi para 2%. Então imagina, você de novo americano, tá com dinheiro aqui no Brasil, você foi e transferiu naquela época, né? Porque lá pagava 1, aqui pagava 8. Agora aqui paga 2 e nos Estados Unidos paga 3. O que você vai fazer? Você vai trazer de volta o dinheiro para cá. Se o dinheiro vai para cá, né? Então o que a gente tem? Dinheiro saindo do Brasil, menos dólar em caixa, moeda mais fraca. Se a nossa moeda está mais fraca, a taxa de câmbio tende a subir. Então, Selic baixou, taxa de câmbio subiu. Selic subiu, taxa de câmbio abaixou. Recentemente a gente teve essa taxa de juros no Brasil, a menor taxa Selic da história, e coincidiu com o momento que o dólar quase bateu a R$6. Então, muitas pessoas, né, muitos economistas faziam essa relação. Olha, a nossa taxa de juros está tão baixa, ninguém lá de fora quer aplicar no título do Tesouro aqui, então saiu muito dólar saiu, a nossa moeda ficou muito fraca. Tá? Só que é o seguinte, deixa eu fazer aqui só um esqueminha para vocês, antes da gente ir para outra tela. Então vamos lá, juros internos subiu, Selic caiu. Opa, Selic não, juros internos subiu, taxa de câmbio caiu. Juros externos subiu, taxa de câmbio subiu. E a mesma coisa o inverso, né? Se o interno cai, a taxa de câmbio sobe. Se o externo cai, a taxa de câmbio cai. Se vocês quiserem, tira um print disso daqui que eu vou apagar para a gente seguir. Beleza? Deram print? Vamos lá. Só que isso, gente, é o primeiro item que a gente está estudando, que impacta na taxa de câmbio. É o primeiro item. Não é só ele que impacta. Vamos aprofundar o nosso estudo? Vamos voltar aqui para o cenário bacana. Tá? Aqui eu vou melhorar para me facilitar na conta. Vamos botar esse cenário, tá? Só para ajudar o professor na conta. Vamos falar agora de prêmio de risco. Vem cá. O prêmio de risco é a relação entre o risco e o rendimento dos investimentos. Sendo que ele é expresso por meio da diferença entre o retorno de um investimento em comparação com o rendimento de alguma outra aplicação que seja considerada sem risco. Tá? Então, de maneira bem objetiva, se você tem uma aplicação sem risco, por exemplo, a poupança antiga. A poupança antiga ela rende 6,16, tá? Então aqui, ó, poupança antiga. Ela rende mais ou menos no acumulado no ano, com juros compostos, 6,16 ao ano. Se você tem um dinheiro na poupança antiga, só vale a pena você investir se esse seu investimento pagar mais que 6,16. Tá? Então, o prêmio de risco é isso. Qual o risco que você aceita correr para ganhar mais? Por exemplo, você pode ter uma aplicação que tem uma variação entre 4 a 10%. Perceba que o teu risco aqui, né? Você tem 6,16 na mão. O teu prêmio de risco aqui é a maior rentabilidade possível, que é 10% menos do que você já teria garantido. Então, nossa, ganhei 10%, é muito bom. Não necessariamente, você ganhou ali um pouco mais de 4% do que você já teria de forma garantida. Tá? E qual é a importância do prêmio de risco? Tá? Qual é a grande importância do prêmio de risco? O Brasil, né? Aqui eu fiz uma comparação meio burra quando eu comparei o título dos Estados Unidos com o título do Brasil. E eu fiz isso de propósito, tá? Porque ali eu só considerei a taxa de juros. Eu não considerei os riscos envolvidos em se investir no Brasil, tá? Quando um americano pega o dólar dele e investe aqui no Brasil, ele está sujeito a diversos tipos de risco,
tá? A nossa economia não é muito sólida ainda, a nossa política é muito bagunçada. Então, não é simplesmente só a taxa de juros que vai afetar o investimento do nosso amigo americano que trouxe o dinheiro para cá, tá? Vamos dar um exemplo prático disso? Imagina aqui que meu amigo, tá? Amigo americano, gente boa, ele foi e pegou US$ 10.000, tá? Pegou US$ 10.000 e trouxe aqui para o Brasil. Então, ele trouxe US$ 10.000. Vamos supor, tá? Para facilitar aqui a nossa vida, que a taxa, tá? O dólar quando ele trouxe 10.000 USD, tá? Que são dólares, e na época a taxa estava 5, a taxa de câmbio estava 5. Então ele tinha R$ 50.000. Então ele transformou, né? Ele transformou esses 10.000 em R$ 50.000. E vamos fazer aqui uma conta de juros simples, tá? Ele deixou aplicado um ano. Então ele ganhou 10%, ele terminou o ano que ele investiu com R$ 55.000. E agora o nosso amigo americano, todo feliz, vai levar o seu dinheiro lá para os Estados Unidos. Só que o que acontece quando ele vai levar o dinheiro dele lá para os Estados Unidos? Teve uma grande crise no Brasil, algum problema político, algum problema econômico, e o dólar não está valendo mais 5. O dólar subiu, o dólar está valendo 6. Então o que significa isso? Significa que os R$ 55.000 dele só vão comprar 9.166,66 dólares. Perceba, ele teve uma rentabilidade de 10% e quando ele transforma o dinheiro na moeda dele, ele teve prejuízo. E ele poderia ter investido aqui sem o risco cambial a 1%, né? Se ele tivesse não sido, né, tão ganancioso, ele poderia estar agora com seus 10.100 dólares. Então perceba que só a rentabilidade da Selic, a rentabilidade dos juros internos, não é suficiente para atrair um investidor estrangeiro. Então, de forma simples, como o prêmio de risco influencia na taxa de câmbio? Quanto maior o risco do país, a gente tende a ter uma menor quantidade de pessoas investindo aqui no Brasil. Então, o prêmio de risco, que é o que a gente paga para o cara investir aqui, o prêmio de risco tem que ser maior. Que prêmio de risco não é o risco, tá? Prêmio de risco é o que você ganha, né? O que você tem chance de ter por esse risco, né? Qual a rentabilidade que você tende a ganhar por correr esse risco. Então, quando o prêmio de risco sobe, a gente tende a ter mais dólar entrando. Então, prêmio de risco sobe. Tá? Não é o risco, gente, que sobe, é o prêmio de risco. Tá? Prêmio de risco. Prêmio de risco sobe. Taxa de câmbio desce. Professor, eu posso dizer que se eu pegar aqui a Selic e aumentar para 12%, eu posso dizer que o meu prêmio de risco subiu? Pode, você pode dizer isso, tá? Você aumentou o prêmio, bacana. Professor, eu posso dizer que se o governo tiver uma política monetária, cambial de estabilidade, ou seja, se eu garantir para o investidor estrangeiro que o dólar que está hoje a 5 vai ficar por 5 há muito tempo, eu faço com que eu atraio mais recurso, atrai mais recurso. Se as pessoas têm mais confiança na política, atrai mais recurso. Tá? Então, o prêmio de risco ele não está linkado só aos juros internos. O juros interno afeta, né? Porque quanto maior a Selic, maior esse prêmio de risco. Mas existem outras coisas envolvidas, tá bom? O que vocês precisam entender aqui?
Prêmio de risco não é risco, porque quanto maior o risco, menos pessoas iriam querer investir aqui. Quanto maior o prêmio de risco, tá, a gente está pagando mais caro para a pessoa ficar disposta a correr o risco aqui no Brasil. Então, quanto maior o prêmio de risco, mais gente querendo investir. Fechado? Beleza. Última parte da aula, e tranquilo, fluxo de capital. O fluxo de capital é a movimentação financeira de recursos, isso é, de valores monetários, de dinheiro. Então, é para onde o dinheiro está indo, é o caminho do dinheiro. Os fluxos de capitais podem ocorrer dentro de um país ou a nível internacional. Tá? Dentro de um país, aqui a gente tem no Brasil um grande nível de desigualdade social e o fluxo de capital, né, o fluxo do dinheiro, ele tende a ir para onde? Ele tende a vir muito para o Sudeste. Né? O fluxo, né, de dinheiro tende a vir muito para o Sudeste. É a mesma coisa que nível internacional. Em nível internacional, o fluxo de dinheiro tende a ir muito para os Estados Unidos, para a Europa e lá para aquela parte da Ásia, entre China, Coreia do Sul, né? China, Coreia do Sul e Japão. Então, o fluxo de capital nada mais é do que o nível de dinheiro, né? O caminho do dinheiro. Quando a gente tem, tá, uma economia, pensando agora em nível Brasil, tá, gente? Quando a gente tem uma economia mais estabilizada, ou que tem indícios de melhora, a gente tende a ter o caminho do dinheiro, uma parte maior dele vindo com mais fluidez para o Brasil. Então, quando você tem um fluxo de capital direcionado para o Brasil, então um fluxo de capital, vamos botar aqui, ó, fluxo de capital direcionado para o Brasil, a gente tende a ter mais dólar em caixa e a gente tende a ter uma moeda mais forte. Então, fluxo de caixa, se ele estiver direcionado para o Brasil, mais dólar em caixa, moeda mais forte. Se inverter, se o fluxo de capital tiver para saída de recurso do Brasil, fluxo de capital, dinheiro saindo do Brasil, menos dólar em caixa, moeda mais fraca. Então, de maneira bem simples, gente, agora que a gente já passou pelos conceitos, já fez conta, já fez tudo, o que você precisa entender, tá? Que a lógica dos três é a mesma. Quando vier a questão, você vai pensar, isso daqui, seja juros internos, seja juros externos, seja prêmio de risco, ou seja fluxo de capital. Imagina, isso faz mais dólar entrar em caixa? Porque se fizer dólar entrar em caixa, taxa de câmbio cai. Isso faz dólar sair do caixa? Se faz dólar sair do caixa, a taxa de câmbio sai. Lembrando, tá? A taxa de câmbio sobe. Sai, não sobe. Opa, sobe. Tá? Lembrando que aqui, quando eu falo em dólar, eu estou falando de todas as transações, tá? Porque quase tudo hoje em dia é dolarizado. Então, se alguém faz uma compra em euro aqui, acaba que no final converte em dólar, a gente faz essa conta sempre em dólar. Então, é isso que você tem que ter em mente. Dólar entrou em caixa, taxa de câmbio cai, porque a nossa moeda ficou mais forte. Dólar sai do caixa, dólar está saindo do Brasil, taxa de câmbio sobe. Beleza? Eu sei que pode parecer muito complexo, mas se você entender isso daqui, você já mata. Você entendeu o conceito de juros internos, juros externos, prêmio de risco, fluxo de capital, só o conceito. Se você entender só o conceito e gravar essa lógica daqui, você vai acertar qualquer questão sobre esse tema. Beleza? É isso por hoje, gente. Forte abraço